Oi, pessoal, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês para a gente solucionar o desafiozinho simples que a gente passou aí nas redes sociais, lá no Instagram. E o desafio é utilizando aí a linguagem Python, a gente deduzir aqui a saída, né? Qual que vai ser a saída impressa? Então a gente tem uma variável aqui a gente está carregando isso daqui na variável, estamos atribuindo isso daqui à variável A. Depois a gente multiplica A por 3 e esse resultado aqui a gente novamente atribui a variável A e no final a gente pede então para imprimir aí a variável A, o conteúdo da variável A. Agora eu vou fazer aqui um paralelo rapidinho com a questão da linguagem C. Então, como o nosso foco é sempre aqui a parte de microcontroladores, sistemas embarcados, a maioria aí do pessoal, dos nossos alunos, trabalha mais com a linguagem C, né? E esse tipo de coisa aqui na linguagem C, ele não funcionaria bem, né? Já teriam vários problemas. Vamos dar uma olhadinha lá na linguagem C. Eu estou utilizando esses IDEs aqui online, tá? Chamada onlinegdb.com, que dá para trabalhar com várias linguagens, ó, só selecionar aqui, tá bom? Ó, C, ou aqui, ó, selecionado Python 3, tá bom? Não precisa nem fazer cadastro, nada para você estar trabalhando aqui, fazendo testando seus programas. É bem interessante, não precisa instalar nada aí no seu computador. Eu vou deixar o link aí na descrição, tá bom? Online GDB, para quem já conhece, ótimo. Quem não conhece, uma dica aí de ideias de desenvolvimento online. Então, pessoal, primeiro, diferentemente da linguagem C, a linguagem Python, você não precisa tipificar a variável, você não precisa dizer qual o tipo de variável você vai estar utilizando. O tipo ele está sempre associado a quanto de memória, né, o compilador ele vai separar, vai guardar lá, vai deixar separadinho para alocar a sua variável. Tá bom? Então já tem esse detalhe. Na linguagem Python não precisa disso. Não estou nem falando das questões de sintaxe, que lá no Python não precisa de ponto e vírgula, tem a questão da indentação. Não estou nem nessas questões de sintaxe. É mais questão mesmo do funcionamento. Tá bom? Então, não funcionaria para a gente se a gente ia da linguagem C. Olha aquilo lá, falar, aquilo lá não funciona, aquilo lá dá erro. Como tem essa questão de tipificação muito forte, essa tipagem muito forte na linguagem C, então, como a gente está trabalhando com o valor entre aspas duplas, isso daqui significa uma string, né? Significa uma sequência de caracteres. Então, aqui, ó, isso daqui significa uma string, isso é igual nas duas linguagens, tá bom? É uma sequência de caracteres. E os tipos de variável para carregar sequências de caractere na linguagem C são diferentes dos tipos de variável para se carregar valores normais, né? Valores, aliás, todos são diferentes. Se for um número inteiro, é um tipo, é o int, por exemplo. Se for um número com vírgula, né, com ponto flutuante, seria o float. E se a gente utilizar esse tipo char de caractere, ele na verdade ele só conseguiria armazenar um caracterzinho, tá bom? Somente um caracterzinho, tá? Então, isso daqui, a única forma da gente carregar isso daqui na linguagem C seria se a gente estivesse trabalhando com um vetor, né? Abrindo e fechando conchetes aqui, para a gente estar trabalhando com um vetor, tá bom? Então, aí a gente poderia, isso daqui, ó, fazer operações assim com strings na linguagem C, isso daqui também não funciona dessa forma, tá? Então, isso daqui já seria erro, não funcionaria de jeito nenhum. E na hora de imprimir, a gente também não pode simplesmente colocar variável, tá? O printf da linguagem C, ele necessita que o primeiro parâmetro aqui seja uma string previamente formatada, então não adianta colocar simplesmente a variável aqui dentro do printf, tá bom? Tem que colocar essa string, a identificação de onde você vai estar colocando, né? Tá inserindo o valor da variável com o sinal, o símbolo de porcentagem, e agora aqui essa identificação do tipo, se vai de impressão, se vai ser decimal, se vai ser string, hexadecimal, ponto flutuante, assim por diante. Então, para string aqui seria S, tá bom? Então vamos rodar aqui. Ok. Dessa forma a gente consegue apresentar então o 25, tá? Se a gente não colocasse aqui os conchetes
tentasse colocar simplesmente o A, não funcionaria. O único jeito de usar aqui uma variável do tipo char seria se a gente colocasse apenas um item, né? Um caracterzinho apenas. O char, ele significa uma variável de 8 bits, para guardar exatamente um caractere. Então, por exemplo, aqui, só o 2 ou o 5. E aqui você também teria que fazer a mudança aqui, colocando o C de caractere, para poder rodar aqui essa aplicação. Então, apareceu lá embaixo 2. Já na linguagem Python, isso não acontece, tá bom? Você pode começar trabalhando com uma string na variável, depois coloca um valor inteiro, depois coloca um valor com vírgula. Isso não tem problema, tá bom? O Python, a linguagem Python é diferente da linguagem C. A linguagem C é uma linguagem compilada, tá? Então você tem um compilador que vai traduzir ali o que você está programando para a linguagem aí no caso de microcontroladores, já direto para o hexadecimal para ser armazenado na memória. Para a parte de computadores, vai ser gerados arquivos objeto, né? E esses arquivos aí serão os arquivos aí para depois fazer o processo e gerar o arquivo executável. E no Python é diferente. No Python existe um interpretador. O Python em si é um interpretador, é um ecossistema todo, não é simplesmente uma sintaxe de linguagem. E esse interpretador que está lá por trás, ele consegue, em tempo de execução, ir fazendo essas alterações aí dinâmicas do tamanho do espaço de memória que ele precisa reservando para ir armazenando as variáveis, tá? Então você não atribui tipos aqui nas variáveis, tá bom? E outro detalhe bem interessante, esse tipo de expressão aqui com strings é possível na linguagem Python. Então, se nós executarmos aqui, o que vocês acham que vai acontecer? Tá? 50, já vou de antemão dizer que 50 não vai rolar, tá? Isso daqui ele não vai considerar, ele não vai fazer uma transformação de tipo, transformar de um tipo string para um tipo numérico e fazer uma multiplicação. Não é isso que ele vai acontecer. Mas ele consegue fazer uma operação de strings, tá? Vamos executar aqui. Olha lá que interessante que saiu aqui, que foi gerado 25, 25, 25. Ele pegou e multiplicou 3 vezes, né? Aqui a gente está colocando 3 vezes aquela sequência de caracteres. Então, você pode ter uma frase grande, pequena, tanto faz. Ele faz essa multiplicação e concatenação aí de N vezes, ou pode ser com mais. Você pode usar mais, inclusive, para juntar strings. Então, é uma forma bem facilitada aí de se trabalhar com strings na linguagem Python. Tá bom? Mas é mais importante, o meu objetivo aqui não é dizer se uma linguagem é melhor do que a outra, não é esse o foco. Tá? Aqui é simplesmente mostrar algumas diferenças, resolver o desafio que a gente postou lá nas redes sociais, e para cada coisa, para cada uso específico, tem uma linguagem vai ser melhor. Para se trabalhar com microcontroladores, principalmente microcontroladores com recursos aí de memória reduzidos, a linguagem C é essencial, por isso ainda ela é a linguagem padrão aí de mercado. E embora já existam aí iniciativas como o MicroPython, que inclusive tem conteúdos lá no nosso portal, na Microgenius Academy, eles ainda necessitam aí de um footprint maior de memória, de microcontroladores que possuem quantidade de memória de programa maiores, para você estar primeiro embarcando ali esse micro interpretador Python, para daí você poder carregar os arquivinhos, né, e fazer a execução. Tá bom? Então é isso. Aqui não vai dar erro, tá? E também não vai dar 50 essa saída. A saída é isso daqui, ele vai. Não, 50 não, né? Não seria 50, seria 75 vezes 3 aqui, seria 75. Mas como a gente não está trabalhando com valores numéricos, vai dar isso daqui. Ele vai multiplicar a sequência aqui de caracteres 3 vezes. Então, se fosse, sei lá, uma outra coisa aqui. Microgênios, por exemplo, ele ia lá multiplicar, colocar essa sequência de caracteres aí três vezes, tá bom? E também seria possível fazer outras coisas aqui, vamos dizer aqui, labigênios, sei lá, gênios, por exemplo, microgênios, labigênios, e aqui a gente coloca C, A mais B, e aqui a gente imprime o C, por exemplo, tá?
Também é possível, olha lá, ele concatena, ele junta essas duas strings. Então, tem uma forma bem interessante aí de manipular strings. Isso daqui, apenas um detalhezinhos aí básicos. Esse desafio era um desafiozinho básico para o pessoal que é iniciante. Apenas aqui, achei interessante também mostrar um pouquinho da diferença aí em relação à linguagem C. E lembrando que a nossa formação mais completa, a formação em desenvolvimento de projetos inteligentes e conectados utilizando microcontroladores e internet das coisas, ela tá aí amanhã, o último dia da promoção especial, tá? Daí vai mudar de preço, daí não vai ter mais o brinde especial que é a placa LabGenius Nano, tá bom? Já tá com desconto especial aqui na página, mas acessando a página aqui embaixo do vídeo ainda tem um desconto ainda mais especial com um link específico lá do Mercado Pago, tá bom? Então deem uma olhadinha, tem direito a certificado de extensão reconhecido pelo MEC de 230 horas aí de carga horária e ganha a nova placa LabGenius ESP32. Tá bom, pessoal? Então, quem fizer a matrícula até amanhã ou rematrícula, se você já foi nosso aluno e quer se rematricular, vai ganhar essa placa. A placa tá aí em fase de produção e o primeiro lote vai chegar para a gente aí provavelmente em maio. A gente vai fazer o envio a partir de maio e justamente por isso o prazo de acesso também está prorrogado, vai até maio de 2027 aí o prazo de quem se matricular. É o conteúdo mais completo que nós temos, um dos conteúdos mais completos do Brasil nessa área. Tem a parte da formação de programadores especialistas em microcontroladores, a parte da formação de especialistas em internet das coisas. Tem acesso a todo o conteúdo do clube de membros, inclusive dia 26, último sábado desse mês, a gente vai ter um novo mini curso de fundamentos de processamento de linguagem natural que eu vou estar ministrando. Recentemente teve o mini curso do engenheiro Daniel Quispe, a gente está sempre colocando conteúdos. Tem acesso ao conteúdo da formação LabGenius para iniciantes, que era aquela da plaquinha vermelha. Não está incluso a placa, tá? A gente não tem mais aquela placa. Por isso que eu estou falando, a gente está fazendo as placas aqui por lotes, tá? E por promoções específicas. Então agora a promoção é da LabGenius ESP32. Não deixe de se matricular e ganhar a placa e depois não sei se vai ter de novo a placa. Tá bom, pessoal? O coordenador aqui, professor Dr. Fernando Simplício de Souza, mais de 20 anos de experiência aí na área, professor universitário no Senai, professor da pós-graduação no Senai também, em sistemas embarcados. Tá bom? Tá aí, tá todo o conteúdo que vocês já conhecem aí da Microgênios, todas as informações, tá tudo aqui no site que eu vou deixar aí embaixo para vocês. Tá bom? Então era isso, a dica que eu gostaria de passar para vocês hoje. Bons estudos e projetos, essa promoção termina amanhã, dia 10 de abril, tá bom? Daí finaliza a campanha aqui desse início de ano. Muito obrigado, bons estudos e projetos a todos.